né, o que seria a depreciação. Primeiro eu vou falar a definição, né, do CPC 27, do IAS 16, e depois eu vou dar uma outra explicação que talvez seja um pouco mais simples para quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Pelo CPC 27, né, a gente define a depreciação como a alocação sistemática, né, do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Tá? O que quer dizer isso? Né? Se você pode pensar que a depreciação ela é o quanto que o bem ele deixa ele perde o valor com o tempo. Eu acho que talvez essa seja melhor definição para quem precisa entender o conceito de depreciação. Depreciação, né, seria a perda de valor, né, desse bem durante o decorrer do tempo. Então, vamos imaginar que nós adquirimos um bem, né, esse bem, obviamente, né, o valor inicial dele, o valor de custo, é quanto você efetivamente pagou. Mas com o passar do tempo, com o uso desse bem, né, com o desgaste natural, esse bem ele vai perdendo valor naturalmente. E essa forma de de mensurar, né, essa perda de valor é o que a gente chama de depreciação. Então, a gente apura, né, a depreciação todos os meses durante a vida útil desse bem para poder calcular, né, quanto seria o valor contábil do bem hoje, ok? Então, continuando alguns conceitos, né, a estimativa de vida útil é uma questão de julgamento da empresa, baseado aí no uso específico da empresa. Então, a vida útil de uma máquina para uma empresa, ela pode ser maior, e essa mesma máquina numa outra empresa pode ser diferente, né? Na verdade, muito provavelmente vai ser diferente, porque isso depende muito do uso, de como que essa máquina é utilizada. Eu falei máquina, mas isso se aplica a todos os ativos imobilizados, computadores, móveis e utensílios. Então, esse é um conceito bem importante, né? A vida útil, ela varia de negócio para negócio, de empresa para empresa. E um outro conceito que também é relevante a gente falar é sobre a gente, sempre que possível, né, mensurar, determinar a vida útil pelos componentes relevantes, tá? Isso é mais aplicado, às vezes, para máquinas grandes, né, que aí a gente tem partes. Então, cada parte pode ter uma vida útil diferente, ok? Então, nesse caso, né, de bens complexos, né, bens muito grandes, né, é interessante a gente dividir, né, em subitens, né, e ter uma vida útil específica para cada subitem, de acordo mesmo, né, com a expectativa de vida útil dessa parte, né, desse componente. Ok? Bom, alguns outros conceitos. Quando que a depreciação... A depreciação, ela se inicia quando o bem estiver disponível para uso. E ela deve cessar, né, se deve parar de depreciar quando esse ativo ele for classificado para venda, né, quando for mantido para venda, ou, obviamente, né, quando o ativo ele for baixado, ele não está mais sendo utilizado na operação, ou quando ele estiver totalmente depreciado, né? Aí é só um detalhe importante que algumas pessoas confundem. Quando o ativo ele estiver totalmente depreciado, obviamente você não vai depreciar mais, né? Ele chegou no máximo, tem que cessar a depreciação, mas enquanto esse ativo ele estiver sendo utilizado na operação, você tem que mantê-lo no seu cadastro de imobilizado, você não deve baixá-lo, tá? Você só vai baixar o bem, só vai baixar o imobilizado quando ele não estiver sendo mais utilizado na sua operação. Avançando mais um pouco, né? Então, portanto, né, a depreciação do ativo, ela não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal. Mas, né, esse fato de tornar ocioso, né, pode acarretar, né, numa revisão da sua vida útil, né, aumentando ou diminuindo, tá? Ou também, né, no seu valor residual de descarte, bem como, né, pode também, né, inserir, né, sugerir
uma perda por irrecuperabilidade, né? Então, esse é um detalhe importante também, de quando o ativo, né, ele se torna ocioso ou quando ele é retirado por um período, né, da sua operação. Falando sobre os métodos de depreciação, nós temos três métodos, tá? O método linear das cotas constantes, o método da soma dos dígitos, que é das cotas decrescentes, e das unidades produzidas. O método, já vou até dar um spoiler, né? O método mais utilizado em 99% das empresas é o método linear, é o método das cotas constantes. Esse é o método que nós a gente vê na prática, né, a grande maioria das empresas utilizarem. O método das somas dos dígitos é pouquíssimo utilizado. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma empresa utilizá-lo, né, realmente. E a gente também tem o método das unidades produzidas, que esse método é bastante interessante, e esse sim eu já vi sendo utilizado, né, para indústrias, né, ou em alguns casos específicos, né, que eu vou comentar também mais para frente. Ok?